Sejam muito bem-vindas a esse programa Pronta para Amar. Aqui eu ensino mulheres a resgatar o casamento. E eu sou Karina Chiarato, especialista em relacionamento. E o tema de hoje é medo do casamento acabar por ciúmes. E para começar no nosso tema de hoje, eu quero trazer para vocês que existem muitas informações, muitos vídeos, muitos textos falando sobre ciúmes. E isso, assim, você encontra de vários autores. E o que esse vídeo de hoje vai trazer de diferente para você e por que vale a pena assistir esse vídeo? Esse vídeo, ele pode ser usado por você como a força que você precisava para te impulsionar. É algo que você sempre sonhou viver na sua vida, um relacionamento, um casamento sem esses ciúmes. E você pode ser a transformação que você quer ver no seu casamento. E somente quando você experimentar essa transformação em você, você vai poder resgatar o seu casamento. E tenha certeza que você nunca parou para pensar e olhar para os ciúmes da maneira que eu vou abordar aqui com você. Por quê? Porque muitas pessoas pensam, o ciúmes foi uma reação, uma explosão que eu tive. É um sentimento, eu sofro, dói muito, ou então mexe com todas as minhas emoções. Mas efetivamente, o que é o ciúmes? É importante você saber se é uma reação, se é um sentimento, se é uma emoção? Não, não é preciso você saber o significado. E por que não é importante eu saber esses significados? Porque enquanto se busca uma explicação, uma definição, é o seu casamento que está acabando, é o seu marido e você quem estão sofrendo essas dores. Vocês estão arcando com tudo isso. Então, eu não quero trazer mais conceitos para vocês. Eu quero que efetivamente vocês possam resgatar o casamento de vocês. Então, você que está sofrendo nesse momento, você que não sabe mais o que fazer com todos esses sentimentos, e eu aqui quero apenas fazer uma pequena distinção a vocês. Isso serve para quem é ciumenta e para quem tem um marido ciumento? Sim. Por que eu vou trazer esses dois aspectos? Eu poderia muito bem dar 2 aulas, mas eu sei o quanto é difícil e eu vou trazer a base, a essência, porque o que é essencial é o importante para você viver no seu relacionamento. O que é importante para você nesse momento, tanto se você é ciumenta ou se o seu marido é ciumento, para os dois casos é válido. Então, como que você se sente quando chega, por exemplo, um convite para uma festa? O que acontece dentro de você? Eu sei, porque muitas mulheres já me relataram que quando isso acontece, surge dentro delas um medo de que algo vai acontecer naquela festa. A insegurança passa a tomar conta da vida dela. Então, isso acaba tirando dela toda a força. Então, ela já vai para aquela festa travada. Isso se ela tem ciúmes ou se o marido tem ciúmes. Então, eu quero já que você observe que, independentemente de quem que está fazendo esse papel de ciumento, o ciúme está dentro da relação. Conseguiu entender, né, o que está acontecendo? Não estamos falando das pessoas aqui, nós estamos falando na causa, o que atinge o seu casamento. Como que o seu casamento está sendo atingido e você nem está percebendo? E muitas vezes quem está atingindo o seu casamento é você mesma, com essas atitudes ciumentas. Então, uma outra coisa, né, que eu escuto muito, nossa, se o meu marido atrasa, eu fico completamente louca, eu fico transtornada, e a hora que ele chega, eu já encho ele de perguntas e vou perguntando, e já vou cheirando a roupa dele, vou procurando ver se tem vestígios. Gente, prestem atenção.
Se isso não é uma dor profunda, eu não sei o que é. O quanto que essa pessoa ela está perturbada, né, vivendo uma situação completamente inimaginável. Isso é um relacionamento? Você precisa resgatar o seu casamento, porque dessa maneira ele vai acabar. Uma outra situação é quando você se atrasa. Agora, nós vamos trabalhar essa questão quando o marido é ciumento. Então, quando você está lá trabalhando e você começa a se atrasar e você fala, ai meu Deus, a hora que eu chegar em casa ele vai brigar comigo. Ele vai brigar comigo porque ele vai falar, o que você estava fazendo na rua? Uma mulher hora dessa na rua, o que você está fazendo? Com quem você estava? Onde você foi? Te enche de perguntas, te sufoca. E é isso que é importante você entender como que funciona e quais são as consequências desses ciúmes atuando, né, dentro do seu relacionamento. O quanto que isso gera dor dentro de você, o quanto que você precisa superar essas dores. E eu percebo que todos os direcionamentos, todas as situações vivenciadas por ciúmes, elas acabam levando a esse sufocamento que eu falei agora há pouco. Esse sufocamento impede o fluxo do relacionamento fluir. Ele impede que o seu casamento seja vivido. E por trás de tudo isso, o que eu consegui observar? Insegurança. E aqui eu deixo uma observação assim bem grande. Karina, como assim, né? Eu percebo a insegurança. E em segundo plano, em segundo momento, eu consigo ver também o quê? O medo de perder essa pessoa amada, que é uma segunda grande observação. Então, eu quero que você olhe, né, que eu tenho medo que o ciúme acabe com o meu casamento. Eu tenho medo que o meu casamento acabe por ciúme. Questão da insegurança. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Insegurança é o ciúme. Se eu não estou segura de mim mesma, se eu não estou convicta de quem eu sou, qual é o meu papel, né? Se eu não me reconheço, se eu não reconheço as minhas qualidades, se eu não estou atenta a tudo que está acontecendo no meu relacionamento, para saber exatamente o que é meu, o que é do meu parceiro, saber distinguir tudo isso, vai embolando tudo, vai ficando tudo muito confuso. Então, eu quero que você observe nesse segundo momento, quando eu falo a respeito do que? Dessa situação. A primeira foi trabalhar e olhar para essa questão da insegurança. E a segunda é a questão do medo. O medo, né? O que causa esse medo dentro de você? De perder pessoas, né? Perder pessoas que estão dentro do seu convívio, pessoas que você ama. Quem você já perdeu? Porque isso fica como uma memória. Algo que aconteceu lá atrás. Então, o que está por trás de tudo isso? O que acontece quando eu começo a olhar, né, para dentro do meu relacionamento, para dentro do meu casamento? O que efetivamente está por trás de tudo isso? O que está como pano de fundo? São memórias inconscientes influenciando diretamente o seu casamento, influenciando a sua vida de casal. E este princípio do emaranhamento, e por mais que a pessoa queira se livrar de tudo isso, que ela queira se livrar desses ciúmes, ela não consegue. E muitos casamentos não resistem. E você sabe por que não resiste? Porque eles estão sendo envolvidos com todas as situações e a cada dia que passa fica mais difícil. São situações que vão surgindo e aquilo vai envolvendo. Ah, surgiu mais uma situação, mais um envolvimento. Outra situação, outro envolvimento. Então, é como se fossem formando, né, essas camadas e cada vez ficando mais difícil, mais difícil. E a sensação que se tem é que você está num poço de areia movediça.
que você, quanto mais você quer sair, quanto mais você se movimenta, mais aquilo te aprisiona, mais aquilo te tira força, mais aquilo faz você afundar. Então, quanto mais você se afunda nessas atitudes com agressividade, com grosseria, o que acontece com o seu casamento? Ele acaba. Essas atitudes, elas aniquilam com qualquer relacionamento. E o que eu vou mostrar aqui para você é que tudo isso que você está fazendo para parar de sentir ciúmes, na verdade está piorando a sua situação. Porque quanto mais você se debate, eu não quero, eu não quero, eu não quero, mais aquilo faz com que você se afunde, que você sinta ciúmes, que você acaba vivenciando esse sentimento, e isso confunde muito. Por quê? Porque você acredita que o cuidado, o zelo e os ciúmes, que são coisas distintas, são a mesma coisa. Então você acredita que quanto mais você cuidar do seu marido, ou quanto mais o seu marido está cuidando de você, ele também acredita que ele está fazendo aquilo. Por quê? Porque ele gosta de você. Para um pouquinho, reflita um pouquinho nesse momento, né? São questões muito distintas. São questões que a gente não consegue, no primeiro momento, observar, ter essa clareza, distinguir, ter essa consciência. Mas quando você gosta de alguém, você cuida, você zela sim. E é gostoso ser cuidado, ser zelado por alguém. Nossa, a minha mulher, ela cuida de mim. Ai, meu marido, nossa, ele cuida de mim. É gostoso você ser cuidado. E em contrapartida, o que você oferece para o seu marido, né? Amor, cuidado. Quando ele cuida de você, você oferece. E quando você oferece, ele também oferece de volta, porque é uma troca, é uma construção. Mas quando você, né, vivencia esses ciúmes, as palavras, presta atenção. Nossa, meu marido cuida de mim, ele é zeloso comigo, meu marido tem ciúmes. Presta atenção, a energia que já carrega essa palavra, né, esse ciúme, o que ele está querendo te mostrar? Por que deixar de ter ciúmes é tão importante? Porque aqui vai ser o seu ponto de mudança, porque aqui você pode entender que tudo, né, o que o seu marido está carregando é insegurança e medo, você compreende isso. E você vai deixar com ele essa dor, você vai respeitá-lo nessa dor que ele está vivendo, e você vai fazer isso amorosamente. Muita coisa que está dentro do seu marido e que vem à tona, que vem para fora em forma de agressividade, de ciúmes, é uma dor represada muito grande. E aí você pode compreender que como você pode conviver com ele, e através das suas atitudes, você vai conseguir de alguma maneira fazer com que isso reverbere dentro do seu relacionamento, e ele vai sentir essa mudança. Porque tudo que nós mudamos em nós muda em todas as direções. Tudo aquilo que eu permito que flua em mim, que através de mim alcance outros lugares, isso reverbera dentro, isso funciona como uma frequência. E essa frequência que está dentro de você agora pode ir para o seu parceiro também. Uma outra situação é quando você sente ciúmes, quando você está descontrolada, percebendo que agora o que está por trás também é uma insegurança, que também é medo, e você pode olhar amorosamente para você, e você pode ser mais compreensiva, você pode cuidar de você, e aos poucos você permite que essas mudanças ocorram. E ao deixar de sentir esses ciúmes, a pessoa consegue viver o casamento, ela consegue estar disponível para o parceiro, pois quem sente ciúmes nunca está disponível, nunca está presente na relação. O amor que existe, né, dentro dessa relação, ele não pode acontecer, ele fica preso, ele fica bloqueado. Por quê?
porque ele não consegue fluir. E o maior benefício que você, então, pode proporcionar para o seu casamento é quando você permite, efetivamente, que todas essas situações, né, complexas que existiam quanto aos ciúmes dentro do seu casamento, que essas situações, elas possam ser liberadas. O maior benefício que você pode experimentar é resgatar o seu casamento. Quando você resgata o seu casamento, você vive em paz. É uma paz interna que isso vai reverberar para você, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família, para a sua profissão. Porque essa paz, ela é capaz de liberar, de fazer com que coisas boas aconteçam na sua vida. E isso foi o que relataram, né, algumas alunas que viveram isso. E isso foi muito desafiante. Acompanhar essas histórias que ficam muito próximas, inclusive de abusos, tanto por parte dos homens quanto por parte das mulheres, porque aqui eu atendi mulheres, né, que eram até agressivas fisicamente com os seus maridos e partiam mesmo para a questão física de bater, de agredir, de empurrar. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, ela também sofria muito por fazer um papel de descontrolada, um papel de insegura, um papel de, né, de ter dentro dela uma baixa autoestima. O quanto que essa mulher estava sofrendo, somente ela podia falar isso. E o que nós conseguimos trabalhar com ela, voltando e ressignificando a infância dela. Quando o pai dela foi embora e ela se sentiu abandonada, que ela se sentiu insegura, que ela se sentiu com medo. Todas essas questões, às vezes a gente não observa, mas tudo isso acaba implicando quando a gente se torna adulta. Então, olhem bem para você, se você está sentindo ciúmes nesse momento do seu marido, se você está colocando em risco o seu casamento, não perca mais tempo, cuide disso. Só depende de você. Se isso funcionou para outras alunas, isso também vai funcionar para você. Você pode, a partir de agora, tomar consciência que o que está por trás de tudo isso é uma insegurança e é um medo. Tem outras implicações? Pode ser que até tenha. Outras vinculações, fidelização. Ah, minha mãe é ciumenta, eu também sou. Ah, aconteceu que a minha mãe foi traída e agora eu fico de cima, tenho medo de ser traída. Então, prestem atenção que existem outras configurações, mas sempre a causa principal é a insegurança e o medo. Então, se a gente conseguir trabalhar essas duas questões, você já vai experimentar ótimos resultados, resgatando efetivamente o seu casamento. Outra situação que eu separei com muito carinho aqui foi uma situação de uma cliente, de uma aluna, que o marido tinha um ciúme enlouquecedor. Deixava não só ela, mas toda a família. Tinha ciúmes do irmão, tinha ciúmes dos primos, tinha ciúmes do tio, tinha ciúmes de todos os homens da família dela. Então, a hora que ela estava em família, ele tinha um ciúmes doentio. Ela não podia fazer academia, ela não podia trabalhar fora, ela ficava aprisionada. Esse sentimento de aprisionamento é muito comum para quem tem um parceiro que tem esse ciúme excessivo. E ela conseguiu trabalhar esse ciúme do marido? Não, ninguém consegue trabalhar e mudar o outro, e esse não é o objetivo aqui. A mudança que você quer ver no seu relacionamento começa, como eu já disse, em você, e a partir das suas mudanças. Por quê? Porque a gente não faz ideia, mas dentro dele existia uma dor muito grande, existia uma insegurança gigantesca.
E o que ela fazia? Determinadas situações eram como se fossem gatilhos que despertava nele essa insegurança. Então ela começou a trabalhar nela essas mudanças e aceitar, olhar para esse marido e reconhecer a grandeza dele, porque tudo que ele precisava era ser visto. E a mudança foi rápida e ela pôde trazer essa colocação de que, a partir do momento que ela passou a olhar para o marido dela, ela pôde reconhecê-lo, reconhecer as qualidades que ele tinha, ele começou a mudar o comportamento dele. Então, isso tudo serviu para que ela pudesse resgatar o casamento dela de um lugar já muito danificado, porque o ciúme ele vai desgastando, é como se ele estivesse lapidando, desgastando completamente aquela relação, e aí ela vai enfraquecendo, até ficar assim, fininho, igual uma folha de papel. Então, prestem bem atenção que se você não tomar consciência agora, se você for deixando para depois, se você falar, depois eu resolvo, depois eu faço isso, pode ser que chegue num momento em que depois não dá mais tempo. Então, esses dois exemplos é para mostrar um exemplo nítido e claro de uma mulher que tinha ciúme e de um outro lado que o marido que tinha ciúme. As duas situações, eu vou repetir para vocês, nas duas situações trata-se de a questão de medo e de insegurança. Talvez, né, muitos casos seja apenas uma observação de aspectos muito, muito, muito complexos. E aí as pessoas falam assim, Karina, né, eu estou olhando para isso, mas é muito mais complexo do que você imagina. Karina, eu não consigo me controlar. A hora que eu vejo, eu já estou assim, explosiva. Eu sei. Essa é uma queixa muito mais real e muito mais comum do que vocês possam imaginar. E eu sei o quanto que essas pessoas, essas mulheres, principalmente, elas reclamam, o quanto que elas estão sofrendo, porque elas sabem que o casamento delas está acabando, porque elas veem que isso foi desgastando, 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 e já está por um fio, já não tem. E esse medo que ela está sentindo do casamento dela acabar é real. É real, porque ela está vendo sinais dentro do casamento. E até, eu falo, e até quando você vai permitir que esse medo, né, tome conta de você, porque você não consegue se controlar, porque você, sabe por quê? Porque esses descontroles estão sendo comandados pelo seu inconsciente, por aquelas memórias, que ficaram lá atrás, sem resolver. Porque o que a gente faz? Quando tem alguma coisa dolorosa, a gente vem, e joga para debaixo da mesa, joga para debaixo do tapete. E é difícil olhar, porque dói muito. Esse emaranhamento, ele é claro, pois mostra que dentro da pessoa que sente esses ciúmes, existe um vazio. A pessoa ciumenta, ela quer suprir esse vazio com o parceiro. Então, quando você se olhar e falar assim, Karina, eu não consigo me controlar, pergunte-se a você, quem eu quero substituir? O que está faltando aqui? Que vazio que é esse que eu estou sentindo em mim, na minha vida, para que eu queira substituir com alguém? Outra coisa, eu não confio no meu marido, né? E o meu marido não confia em mim. Prestem atenção, eu falei sobre o medo e falei sobre insegurança. Eu falei sobre confiança, nossa, mas que fase! Além da insegurança, além do medo, e ainda tem o quê? A falta de confiança. Quando você não confia em alguém, quando você não confia no seu marido e o seu marido não confia em você, você não está falando exatamente dessa pessoa, não se trata de pessoas, trata-se de você confia na vida? A dor, ele é tão profunda, é uma verdadeira desconexão com a vida. E sim, é possível voltar a se conectar com a vida? Sim, é possível você voltar a se conectar. E Karina, como que eu faço para voltar a me conectar com a vida? É você olhar
dizer sim para a sua vida, dizer sim para tudo que aconteceu até agora. Tem como você voltar ontem, voltar lá no passado, você voltar em algo e falar, a partir de agora eu vou fazer diferente. Mas isso aconteceu há um mês atrás, não tem como você voltar lá nesse mês atrás e fazer algo diferente. O que você tomou de atitude como, né, um ciúme excessivo, quando você foi agressiva, foi grosseira, foi questionadora, quando você ficou perguntando onde estava, o que estava fazendo, ou quando seu marido veio questionar você, com essa roupa você não vai sair, e isso e aquilo. Então, começa a ter conflitos, começa a ter um choque aqui muito grande. E tudo isso que aconteceu lá no passado, tem como mudar? Não tem. Não tem mesmo. Mas tem como você ressignificar esse passado. E se você não fizer essa ressignificação do passado, é muito difícil de você mudar o seu presente. Por isso que muitas pessoas não conseguem. Elas até sabem o que elas precisam fazer, mas elas não conseguem colocar em prática. Por quê? Porque o espaço, ele já está completamente ocupado com essas memórias que impedem ela de viver um relacionamento feliz, de viver um casamento feliz. Então, quando essa mulher, ela toma conta, né, toma consciência, nossa, a partir de agora eu sei o que está acontecendo comigo e eu vou ressignificar todo essa minha memória, vou ressignificar toda essa minha bagagem, ela começa a liberar. E liberando, e isso possibilita viver novas experiências. Somente quando eu possibilito essas novas experiências de acontecerem na minha vida, eu posso resgatar o meu casamento. Porque eu vou lá e vou começar a reescrever a partir de agora. Não em cima dessas memórias que já aconteceram, mas num novo capítulo. Então, o que eu vou sugerir a vocês a partir de agora é que vocês digam, para liberar espaço de tudo isso que ficou, eu sempre peço para as pessoas, para as minhas alunas, falarem sim, né? Reconhecer, aconteceu? Sim, aconteceu. E sabe o que acontece aqui? É muito desafiante para elas reconhecerem também, sabe por quê? Porque nesse ponto eu preciso assumir a responsabilidade. Eu preciso assumir as responsabilidades que eu tenho. Então, quando eu falo sobre responsabilidades, as pessoas falam assim, Karina, mas você fala, tudo começa por você. Sim, você sempre vai ser o seu ponto de partida. Karina, quando que eu começo a fazer isso? Agora, hoje, nesse minuto. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, é porque realmente você precisa. E é para você que eu estou fazendo esse vídeo, para que ele transforme a sua vida, para que você possa resgatar o seu casamento e falar para mim, Karina, aquele vídeo que eu assisti foi transformador, aquele vídeo que eu assisti foi essencial, foi a força que eu precisava para fazer a diferença na minha vida. Então, quando eu olho para um relacionamento como profissional e eu vejo tantas questões a serem observadas quanto essas inseguranças, esses medos, eu peço para as pessoas falarem, sim, eu vou deixar no passado tudo o que aconteceu, porque essas falas são libertadoras. Quando você diz isso para você mesma, o seu cérebro, ele vai entender que é um comando, e esse comando, ele é libertador, é como se fosse uma limpeza mesmo que você estivesse fazendo. E a partir do momento, você vai ressignificar. Ressignificar de que maneira? Eu mereço ser feliz. Eu mereço viver tudo o que a vida tem para me oferecer. Eu mereço ter um casamento fluídico. Eu mereço ter um casamento com completude. Eu mereço ter um marido que me ame e que eu ame. Eu mereço olhar para o meu parceiro, olhar para o meu marido e reconhecer nele as qualidades. É um merecimento. E a partir do momento que você se sente merecedora, você pode praticar, começando com ações
aos poucos, sem cobrança. Assim que você perceber qualquer memória que volte a trazer essas lembranças de ciúmes, você vai devolver no passado e olhar para o que você está vivendo nesse momento. Se alguma coisa estiver acontecendo nesse momento que você precise tomar uma atitude, você vai tomar uma atitude. Mas você não vai mais ficar presa a esse medo, a esse fantasma que você vem carregando desde lá de trás. A partir de agora, você pode ter uma sequência na sua vida para que você possa resgatar o seu casamento e ser feliz. Porque é isso que todas nós queremos, é ser feliz, é experimentar a felicidade e encontrar o nosso ponto de paz, o nosso ponto de equilíbrio. E eu, espero que você tenha aproveitado muito todo esse conhecimento que eu partilhei com vocês nesse vídeo. E eu quero, assim, agradecer imensamente que vocês se conectem, porque quando vocês se conectam com esse conteúdo, com esse conhecimento, é a minha missão que se cumpriu. Se de alguma maneira eu contribuir para que você utilize esse conhecimento e isso transforme a sua vida, eu fico muito feliz com isso. Então, eu agradeço, por vocês acompanharem e o próximo vídeo logo já estará disponível aí para vocês também. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você nesse momento. Tudo de bom para você, boa sorte e aplique tudo isso que você vai ter bons resultados. E depois você me conta. Tchau, tchau, tudo de bom para você.